a janela ia ter sido Miami. Pô, tá na conta do Rubão o Garro, inclusive. Ah, é? Só falando do Rubão, mas tá na conta do Rubão. Ia ser a janela. O Garro ainda chegou no começo, ainda teve aquele problema. Teve aquele mas, rolo todo. A janela do meio do ano do Corinthians foi boa porque os jogadores chegaram e representaram. Então, assim, é mais uma prova de que não adianta treinador, diretor querer aparecer mais que jogador. Isso é uma coisa que acontece muito e não em muitos lugares. Deixa os jogadores lá, dá o staff completo para o jogador poder trabalhar, porque o jogador apareceu, pô, quem trouxe o jogador? Foi o Fabinho, foi tal. Automaticamente seu trabalho vai ser reconhecido. Agora, quando começa treinador, próprio presidente, ele tem o maior cargo de presidente, mas no final as estrelas são os jogadores. Deixa os jogadores jogarem lá, dá o suporte completo para os jogadores jogar, porque o time indo bem vai respingar em todo mundo coisa boa. Os jogadores jogando mal, indo uma porcaria, vai respingar coisa ruim em todo mundo. É assim que funciona o futebol. As consequências são para todos, né? Exatamente. Tanto que basta ver que ainda com toda a questão política envolvendo no fim do ano, o que se falou muito do Corinthians é de arrancada, 9 vitórias seguidas. Arrancada não. Por favor, Roger. Remontada! Foi remontada! Remontada, sim. Ô, menino lindo daqui. As 9 vitórias e o trio Mendes, Yuri, Garro, a remontada do Yuri. A remontada do Yuri. Yuri é absurdo, né, cara? Acho que passa muito, né? Eu escrevi esses dias em algum texto que a remontada do Corinthians, agora eu vou ficar com a palavra na cabeça. É muito semelhante à própria arrancada do Yuri, pessoal. Né, o cara que ele fez 10 gols nos últimos 7 jogos do campeonato, 7 ou 8 jogos. Ele é um jogador, mesmo na fase ruim que ele tava, eu acho ele muito bom. Isso é verdade, você pedia ele até no Eu Palmeiras. falo assim, cara, eu troco o Rony pelo Yuri Alberto, mas assim, de olho fechado. Não, mas a gente não. Seu abestado, não fala isso. Falei, inclusive, isso antes desse ano, Yuri Alberto ser jogador. Acho que eu dou uma exagerada no fato. Até porque você falou que o Atlético Paranaense. Eu falei que o Atlético Paranaense tinha chance de ser campeão. Não se surpreenda os Atléticos Paranaense. Pô, mas você começa o ano, os caras estavam. Da primeira a sexta rodada foram 3 rodadas em primeiro. Com o Cuca. Com o Cuca. A gente sabe que o Cuca. Ele quer mais trabalhando no futebol. O professor está me devendo um café até hoje, tá? Mas dá certo. Você falou, quando você voltou pro Corinthians, você falou que quando toda aquela situação passasse, ainda tomou café, que a situação nunca passou. Na verdade até passou, mas sem ir lá. Exatamente. Mas cara, eu acho o Yuri, pela idade que tem 23 anos, gente. É que ele começou muito cedo nos Estados Unidos, ele tem 23 anos. Ele é muito novo, cara. Com 23, depois da Copa e tudo mais, falava assim, renovação, falava muito do Yuri Alberto como centroavante. Mas posso uma coisa, hoje, eu não vejo um centroavante, talvez o Igor Jesus que esteja sendo colocado, mas quem que você pega pra jogar? Porque o João Pedro tem jogado mais como segundo atacante também, vindo de trás, ali, como mais pelo centro. O Hendrick tá esquecido no Real Madrid. O Hendrick coisa. Matheus Cunha não é mais convocado, tem tempo, mesmo jogando um bom futebol na Inglaterra. Mas eu acho que mais apesar recuado. do time mal. Mas é um cara que quando jogou, as chances que teve na seleção não foi bem. É verdade. Não, ele virou uma opção. Eu acho que eu coloco o Yuri Alberto hoje no, Então eu não tô louco. no nível Não, em relação ao Yuri Alberto, não. Hoje eu acho assim, com o futebol que ele apresentou nesse recorte final, coloca ele em pé de igualdade com o Igor Jesus. Porque ele tá sendo colocado, entendeu? Sabe o que é bacana? Eu tenho essa matéria recente também. O que faz os times da Inglaterra, especialmente o Nottingham Forest, olhar de forma especial para o crescimento dele quando o Memphis chegou. Ah, é? Ele cresceu, o entendimento do scout é que é um jogador que cresce com bons jogadores ao lado. Então ele no cenário internacional se daria bem, ele na seleção daria bem. Melhor não, na seleção não. Na seleção ninguém que tá bom, melhor os outros. Se chega bom, volta falhado. É porque em tese a seleção brasileira tem os melhores jogadores, em tese. Mas se ele continuar jogando o que tá jogando, o Dorival leva, é inevitável. Não, Cara, e só pra falar do Nottingham, pra não perder só o fio da meada, que eu acho que o Nottingham também deve olhar com carinho pro Corinthians, porque levou o Murilo, por exemplo. E o Carlos Miguel.
É que o Murilo tá jogando, o Carlos Miguel, Tá no banco. o Charles Michael, como diz o Vissor, ele tá lá parado, não joga. Mas o Murilo é um dos destaques da Premier League hoje. É uma de ouro. Devem olhar com mais carinho lá pro Corinthians. Mas com todo provavelmente. respeito aqui, gente, pelo amor de Deus, esses dias aqui no mês de dezembro a gente teve uma discussão feroz Ah, é verdade. na bancada, é porque verdade. Yuri Alberto e Pedro foram colocados no mesmo patamar. O Nottingham Forest tentou levar o Pedro não quis ir. Com todo respeito ao Nottingham Forest, mas o futebol do Yuri Alberto mereceria uma franquia, uma marca maior na Inglaterra ou em qualquer principal liga do mundo. O futebol que ele joga, pelo amor de Deus. Até agora, alguns times da Inglaterra olharam pra ele. O West Ham foi um O West também, Ham e o Southampton. Mas é porque o que acontece? Aqui o Brasil, infelizmente, felizmente eu acho que é uma das ligas mais difíceis, o Campeonato Brasileiro. Então, o jogador que se destaca, eu concordo com você que poderia ser vendido para clubes maiores. Mas aqui os times grandes, o G6 lá, que é o Big Six, que eles falam lá da Inglaterra, eles vêm atrás do Bola de Ouro. É isso mesmo. Como o Estevão foi pro Chelsea, então, os outros jogadores acabam pegando esses times de intermediários que viram trampolim. Hoje o Murilo, Real Madrid tá interessado, então eles têm que passar por um time mais Danilo tava bem mediano lá também, tá pra machucado, meio que se provarem lá na Europa, pô, realmente esse cara é jogador de Europa. Porque tem muitos jogadores que ou ficam nesse intermediário ou acabam batendo e voltando. Mas em termos de Entendeu? planejamento, não, concordo total com vocês, mas um último comentário só sobre isso. Que em termos de planejamento de carreira, eu não trabalho em scout, mas a minha humilde visão de futebol é assim: o Nottingham Forest vem trocando de técnico nos últimos anos, depois que subiu, e vem brigando para não cair. Esse ano, nessa temporada, faz uma temporada fora desse padrão recente. Se você olhar times até com menos tarimba, com menos história, como o próprio Brighton, você vê o Bournemouth que vendeu o Solanke pro Tottenham, contrata um jogador brasileiro que já estava na Europa, que começa a fazer tantos gols quanto o próprio Solanke. Sim, então assim, você, em termos de padrão de time, tem times melhores do que o Nottingham Forest seguindo essa lógica. Então, é por isso que eu pontuo essa questão. Até então, de 2022 pra cá, 3 times ingleses despontam como interessados. 2 formalizaram propostas. O West Ham, em 22, e a do meio do ano, o Southampton. Teve proposta, então. Teve 22, uma de 18 milhões de euros do West Ham. Esse ano o West Ham chegou a assinar uma proposta, mas recuou. E houve uma proposta do Southampton de empréstimo por uma temporada, pagando 3 milhões de euros. Vai, mano, vai lá, vai. Vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, rapaz, vem. Vem aqui, mano. Vai, sai pra fora não, seu porra. Vem. Vem. Vem que eu vou guardar o carro. Você tá aqui, pra fora, né? Né, rapaz? E aí, princesa? E aí, fiel? Cadê as meninas? E aí, lindona? E aí, fozinha? Pô, quase escorrega, mano. Aí o bichão aí, ó. Cansado de pegar trânsito, lidar com o estresse do dia a dia e ficar entediado em casa? Brasino 777, o jogo da galera. Pra você se divertir a qualquer hora, em qualquer lugar do seu computador ou celular. No Brasino 777, milhões de reais são pagos todo dia. É mais dinheiro do que você encontra embaixo do sofá. E não se esqueça, no Brasino 777, você recebe seu dinheiro rápido e por Pix. Com mais de 6 mil jogos, você encontra de tudo, desde os clássicos até os mais modernos. E não para por aí, no site Brasinos